Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo, mais precisamente aquele medo que te impede de dar o próximo passo. Você já teve essa sensação? Fica comigo então nesse vídeo que nós vamos falar como vencer o medo de acordo com a palavra de Deus. Olá meus amigos, minhas amigas, quem fala com vocês aqui é seu irmão Eliel Souza. Mais uma vez eu deixo a minha gratidão por cada uma que tem contribuído para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Mais uma vez, minha gratidão. O tema de hoje, nós vamos falar como vencer o medo. O medo ele aparece para cada um de diversas formas. O que nós vamos abordar aqui, aquele medo que te impede de dar o próximo passo, aquele medo que te impede de continuar na jornada, de continuar com a caminhada, inclusive de realizar grandes coisas. Nós vamos ver pela palavra de Deus o que a Bíblia nos ensina a respeito desse medo e como vencê-lo. Olhando no dicionário, a definição de medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, um estado de alerta. E esse perigo pode ser real ou imaginário. O que nós temos que ter em mente é que o medo faz parte das nossas sensações. Todos nós sentimos medo em algum momento. Ele deixa o nosso sistema em alerta para prevenir contra algum tipo de perigo. Todos nós temos esse tipo de situação. Mas como eu disse anteriormente, o medo que eu quero abordar é o medo interior. É o medo ligado muitas vezes à sensação de incapacidade, de medo de fracassar, medo de não conseguir vencer naquele propósito, e por conta desse medo a gente acaba recuando naquilo que nós estamos tentando alcançar. Nós baixamos a guarda e desistimos, o medo que nos desestimula a seguir adiante. Existem outros tipos de medo, que é aquele medo, por exemplo, que uma pessoa tem, que nós temos, que eu tenho, que é o medo de altura, medo de algum tipo de inseto, dentre outros. Não é esse tipo de medo que nós vamos abordar aqui, e sim aquele medo que nos impede de alcançar o nosso objetivo. E para falar sobre esse medo, vamos compartilhar a história de quando Jesus andou sobre as águas. Nesse texto, que está aí no livro de Mateus, conta a história que os discípulos foram para outra margem do mar, a pedido de Jesus, e Jesus ficou se despedindo da multidão, depois ele foi orar. E quando os discípulos olharam para o mar, Jesus estava caminhando. A princípio pensaram que era um fantasma, ficaram desconfiados, sentiram medo, mas Jesus o acalmou, dizendo que era ele que estava ali. Pedro então pediu para Jesus: "Se é tu mesmo, Senhor, faça com que eu ande pelas águas também." Jesus falou: "Venha." E Pedro caminhou. Mas o texto nos conta que, por um momento, Pedro desviou seu olhar. Ele tirou seu foco de Jesus e focou nos ventos que estavam contrários, que estavam se abatendo, e nesse momento ele afundou. Clamou por Jesus e Jesus o segurou pela mão. Já no barco, Jesus disse para Pedro: "Homem de pequena fé." Olhando para esse texto, para essa passagem, nós podemos trazer para a nossa vida também, dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia a dia. Porque nós passamos por momentos de turbulência, momentos difíceis, mas nesses momentos nós temos Jesus nos guiando, assim como Jesus estava guiando a Pedro, e Pedro caminhou sobre as águas. Só que em um dado momento ele desviou o olhar e passou a olhar os ventos. Conosco também é assim. Pode ser que no início da jornada, a gente, ainda cheio de confiança, ouve a voz do Senhor e caminha, e vai andando, e vai vencendo. Só em que em determinado momento a gente perde o foco, a gente para de olhar para Jesus, passa a olhar para os ventos fortes que vêm contra a nossa direção. E quando a gente desvia o olhar de Jesus para olhar a situação adversa, vem o temor. E esse temor pode fazer com que a gente duvide, e a dúvida pode estar aliada ao medo. E nesse momento de dúvida, Pedro temeu e afundou. Porém, clamou por Jesus e Jesus o socorreu. Para a nossa vida não é diferente. Para vencer o medo que nos impede de dar o próximo passo, é necessário manter o foco em Jesus. É necessário saber que Jesus tem um controle sobre todas as adversidades. Tanto é verdade que ao chegar no barco, os ventos cessaram e o mar se acalmou. Para vencer o medo, é necessário manter a confiança, manter a nossa fé
manter a nossa convicção em Cristo. Não quer dizer que não haverá ventos, não quer dizer que não haverão adversidades, não quer dizer que não teremos problemas, mas a confiança em Deus supera essas adversidades. Nós vamos sentir sim ventos contrários, nós vamos sentir sim as adversidades, mas o nosso olhar está em Cristo, o nosso olhar está em Deus. E é confiando em Deus que nós vamos conseguir vencer o medo. E muitas vezes o medo limita a gente encarar grandes desafios. Quando a gente olha para o chamado de Josué, quando Deus o chama para substituir Moisés, para liderar o povo até a terra prometida, as palavras do Senhor foram: não se apavore, não se desanime, pois eu, o seu Deus, estarei contigo por onde andar. Quando Deus nos chama para realizar algo, Ele já nos conhece. Ele conhece tanto as nossas qualidades, como também conhece as nossas limitações. E Ele nos chama para realizar grandes coisas, mesmo limitados, porque é Ele quem está conosco, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ajuda. Só que em alguns momentos a gente se deixa levar pelas nossas limitações e a gente mesmo pode querer nos sabotar, dizendo que não somos capazes, que não vamos conseguir, mas Deus tem nos chamado para grandes coisas. Deus tem nos chamados para grandes desafios. E se houver dúvida no coração, se houver medo de encarar essa responsabilidade, se tiver medo de dar o próximo passo, assim como Pedro temeu, temos que voltar o nosso foco, o nosso olhar para Jesus. A nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. E assim nós poderemos falar igual o salmista disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Como eu disse, as situações adversas fazem parte da nossa vida e elas também fazem parte do nosso crescimento. Não é tempo de recuar, não é tempo de olhar para trás. Vença o medo, vença o temor. Não olhe para as adversidades, não olhe para os ventos que vêm soprando o contrário. Mantenha o foco em Jesus, mantenha o foco em Deus. Mantenha sua confiança em Deus. Se você quer saber como vencer o medo de acordo com a palavra de Deus, a palavra é confiança, a palavra é fé. Confie no Senhor, mantenha sua fé em Deus. Se você é pai, se você é mãe, você já deve ter brincado assim com seu filho. Colocar ele num lugar alto, pegar uma pequena distância e pedir para pular nos seus braços. A reação da criança geralmente é a mesma. Primeiro olha para o chão, para medir ali a distância, hesita um pouquinho, mas você fala de novo, pode vir. E a criança vai e pula. Mesmo ela tendo observado os riscos, o perigo, ela pula, porque ela ouve a sua voz e ela tem a confiança de que você vai segurar. É a mesma coisa no mundo espiritual. Ouça a voz de Deus. Jesus disse para Pedro, vem, e ele foi caminhando, até que teve medo e afundou. E o que Deus espera de nós é que nós não tenhamos medo. Ao ouvir a voz de Jesus, pule, porque Ele está pronto para te segurar, para te direcionar, para te mostrar o caminho, fazer com que você realize coisas extraordinárias. Ouça a voz de Jesus, confia no Senhor e vença o medo. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar o versículo que está em Isaías, onde Deus fala: por isso não tenha medo, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus está conosco, Deus está contigo. Não tenha medo, avance, prossiga, dê o próximo passo. Ouça a voz de Jesus e você vai vencer. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Reforço que temos vídeo novo no canal todas as sextas-feiras, às 19 horas. Se você precisa de uma oração, deixe seu nome nos comentários, terei a maior satisfação em orar por você. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, isso ajuda demais o crescimento do canal. Mais uma vez minha gratidão e até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um.